Sejam todos aqui muito bem-vindos. Vou estar colocando aqui a temática. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Estou aguardando aqui a nossa querida convidada de hoje, nossa querida Flavinha. Vai estar nos trazendo hoje a temática que os sonhos querem nos dizer, uma temática maravilhosa. Já chegou. Seja todos muito bem-vindos. O senhor já está convidando ela aqui para estar conosco. Aguardando aqui a nossa convidada entrar. Nossa querida. Deixa eu aumentar aqui um pouco. Tá me vendo, me ouvindo bem? Tá me ouvindo? Não? Tá ruim? Tá me ouvindo não? Tá com ruídozinho. Agora melhor. Então o fone não tá muito bom, então. Então sejam todas muito bem-vindas. O pior é que tem um vizinho ali que ligou um som. Tá dando pra ouvir o som daí? Dá pra ouvir um pouquinho, mas não atrapalha, né? Com o fone não dá para ouvir. Mas sejam todas muito bem-vindas, né? Mais essa abertura do mês de dezembro com essa sequência de lives, com a proposta de vamos crescer, né? Ampliando a consciência, entrando em contato com algumas temáticas que podem nos favorecer, entrar no contato conosco, né? Com as variantes que nos promovem. E hoje nós temos como convidada a nossa querida Flávia, psicóloga clínica, terapeuta. Se apresente um pouco, Flavinha, para a pessoa tá conhecendo você um pouco. Meu nome é Flávia, né? Tá muito baixo, tá muito baixinho, Flávia, tá muito baixinho. Tá baixo? Ai, meu Deus. E agora? Aí agora Será tá que ótimo. E se você levantar um pouco o microfone, fica ótimo. É, porque sem fone, né? Para vocês não escutarem também os ruídos. Senão vai ficar difícil. Ruído de lá, ruído de cá, né, Mili? Aqui, graças a Deus, o vizinho já parou. Tá baixa, Mas a é tá isso falando aí. que tá bem baixinho. É? E agora? E agora, Vânia? Você consegue Agora, me escutar? pra mim tá ótimo. Tá ótimo. Se eu colocar assim, vocês conseguem me ouvir tranquilamente? Ótimo. Tá bom. Então podemos iniciar, né, Mili? Né, essa proposta é bem interessante. E esse sonho que é difícil de sair, né? Tem um tempão a gente querendo falar sobre essa temática. Várias coisas acontecem aí. Espero que seja proveitoso. Ficou na tela, mas já. Então pronto, né? E aí, o que querem nos dizer? O que querem fazer? Né? Os sonhos é muita coisa. Primeiro, todo mundo o que é que nos sonha? A gente pode dizer que a gente não lembra dos nossos sonhos.
mas todos os dias nós sonhamos. Para sonhar, em um estágio de sono chamado sono REM, né? O que que é isso? É quando a nossa consciência ela baixa mesmo, é quando a gente entra num estágio e a gente desliga, tá? E os batimentos cardíacos eles também baixam e começa a acontecer uma atividade oracular, né? Os olhos eles começam a se mexer e as atividades cerebrais elas ficam mais fantasiosas, digamos assim. E aí a gente começa a sonhar. A cada em torno de 5 horas de 5 horas de sono, a gente sonha bastante. Só que a gente se recorda, né? Agora, os sonhos, eles são fantásticos, né? Porque apesar da gente ter um sonho, ó, eu sonhei, mas eu não lembro, não é um pedacinho só que eu lembro. E aí esse pedacinho, que parece 5 minutos de sonho, a gente fica 2 horas batendo um bom papo. Eita, que é papo para não acabar mais. Por que será que os sonhos eles são assim? Por que será? As memórias trazem, né, sensações, ainda que sejam memórias curtas. Existe a questão do afeto Tá que falhando. despertam em nós reações. Aqui está girando. Tivemos um probleminha que a gente escutou, pelo menos eu escutei você falando falhando. Não consegui escutar a Você frase perguntou do direitinho. sonho, girou um pouquinho. Você perguntou do sonho, por que que esse pedacinho de sonho traz um impacto tão grande, uma curiosidade, fica remoendo em nossa memória, em nossa mente. É porque geram afetos, né? Os afetos, as emoções, a curiosidade também. A gente se implica, porque sabe que no fundo é a ponta do iceberg, né? Os sonhos eles nos dizem coisas que a gente não consegue enxergar a céu aberto, tá? Então, assim, a consciência ela não consegue demonstrar isso. E aí o nosso inconsciente ele vem, ó, e diz, ó, que você não está querendo ver ou enxergar. Eu tô aqui para dizer isso para você, né? É quando os nossos hemisférios eles começam a se conectar, tanto o hemisfério esquerdo quanto o direito do cérebro, eles se conectam. E aí a gente começa a ter, né, sensações como o Mili falou, essas emoções elas ficam à flor da pele. Por isso que quando a gente sonha, parece que a gente viveu aquilo. A gente tem essa sensação. Nossa, eu tive aquele sonho, aquele pesadelo, mas parece que eu tô tendo aquilo agora, menina. Parece que tá acontecendo aqui. Eu acordei, ainda tô com aquilo, ó, tô te falando, porque é tão profundo, né? Um envolvimento tão tridimensional, né? Perpassa por uma dimensão que a gente nem consegue abranger. Por isso que falo que os sonhos eles são naturalmente psicoides. Eu adoro isso, né? Esse jeito de falar que os sonhos são naturalmente psicoides, porque justamente eles não se restringem ao binarismo, à unilateralidade, tá? À literalidade das coisas, não é isso? E aí eu acho que nós ocidentais a gente carrega um resquício bem antigo, né? De que os sonhos, eles querem nos dizer alguma coisa. Claro, todo sonho quer nos dizer alguma coisa, mas a gente acha que esses sonhos, eles querem nos dizer respostas muito literais, e não é bem assim. O sonho, ele não é literal, ele é metáfora pura, ele é para ser sentido, né? A gente não consegue, a gente tenta interpretar os sonhos, mas os sonhos, eles não são para ser interpretados. Eles são para ser sentidos. Nós, terapeutas, costumamos dizer que os sonhos são para ser analisados. A gente analisa. Só o fato de perguntar os mínimos detalhes, que o paciente descreva esse sonho, que descreva o que ele está sentindo, isso já faz com que esse sonho, ele tome o que ele aparenta ser. Isso faz com que ele se amplie. Mili, você conseguiu me escutar? Eu vi rodando aí o seu videozinho. Eu vi, eu tô te ouvindo sim. Sim, eu tô te ouvindo.
Eu tô te ouvindo. Você não tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo bem, eu tô ouvindo. Na verdade, o que está acontecendo é que o seu vídeo, ele começa a girar. E aí a sua tela, né? Você não fica aqui conosco. Ela fica preta e começa a girar. Eu acho que a sua internet, ela tá com alguma oscilação. Mas se você Às vezes consegue me fica ouvir... preto, eu saio pra mandar o aviãozinho, fazer o convite, aí fica Ah, preto. Quando eu volto, fica normal. é assim, é? É, Entendi. Não sabia disso não, ó. Mas é isso, né? Como eu estava dizendo, o sonho ele tem essa característica tridimensional, né? Fantasiosa. Então, não adianta a gente buscar a literalidade. Eu sonhei com cobra, então é alguma falsidade na minha vida. Né, eu sonhei... Não dá para fazer isso, né? E não dá para a gente querer interpretar o sonho do outro, né? Nós analistas não interpretamos, imagine. Não dá para a gente interpretar o sonho do outro, porque o sonho que analisa, né, o próprio sonhador, a própria pessoa que sonha, ela vai saber, né, é a melhor pessoa para saber o que esse sonho está querendo falar para ela, o que esse sonho está querendo pedir para que ela enxergue, tá bom? Jung, né, fala que os sonhos eles têm um caráter extremamente compensatório. Ele compensa o que o nosso psiquismo não quer ou não pode demonstrar naquele momento, né? Então, como assim, Flávia, um caráter compensatório? Por exemplo, eu fiquei com muita raiva de alguém, mas eu reprimi aquilo, tá? Passou, achei que não estava mais magoada, mas de repente eu sonho, tá? Um sonho que eu tô batendo nessa pessoa. Eu tô batendo realmente nela, machucando ela. Mas aí a gente depois acorda. Eu não sou uma pessoa violenta, né? Eu sou uma pessoa agressiva. Por que eu tô batendo nessa pessoa? E aí a gente começa a sentir esse sonho, a analisá-lo, a pensar sobre. E esse sonho pode estar falando sobre isso, compensando de certa forma, né? Mostrando para esse sujeito que muita coisa ficou repetida, ele não conseguiu expressar. Né? E os sonhos, eles são auto-indicadores. Olha, né? Ele faz com que a gente se auto-indique. Então, se a gente tem alguma situação traumática, se a gente tem alguma situação conflituosa, a gente vai sonhar para se regular. A gente vai sonhar para conseguir resolver aquilo, para conseguir ver, né, o que o consciente está mostrando, para onde que a gente vai. E isso ajuda muito na clínica. É por isso que os analistas junguianos amam perguntar sobre isso. Eu adoro, né? Eu sou uma apaixonada. E eu vivo perguntando aos tem sonhado? Porque o sonho, ele direciona a gente. Ele abre portas, né? Ó, quais são os sintomas desse sonho? É o momento atual que ele está? Como é que ele está? Por onde a gente pode ir, né, nesse trabalho aqui, psicoterapêutico? Por onde a gente pode adentrar, né? E Jung também fala que, além desse caráter compensatório, o sonho também tem um caráter educativo. Olha que interessante. Ele não tem coisa, né? E muitos artistas, por exemplo, aprendem com o sonho. Salvador Dalí, ele fazia muita água para quando ele estivesse dormindo, né? E quando estivesse nesse estado que estava no banheiro. Normalmente a gente acorda, né? Quando a gente então, pelo menos fica mais lentificado. Acorda. E quando ele acordava, ele ia ficar. E os sonhos dele eram pesados. Olha só. Tem muitos autores e suas teorias foram fundadas através dos próprios. O próprio Jung, ele sonhava, né, com o processo dele, o processo de individuação mesmo. Tem uma descrição de um sonho importantíssimo, né, Mili? Não sei se você se recorda que ele entra
túnel, assim, desce uma escada, e tem alguém, eu acho que é uma igreja, não lembro muito bem. Mas eu sei que, diante de alguns sonhos dele, ele foi fazendo também, estudando a teoria dele, né? Então, olha, as características do sonho, o que os sonhos podem nos trazer. E, além disso, eles podem ser premonitórios, que é que todo mundo tem curiosidade. Por que essa temática chama atenção? Porque todo mundo quer saber. O que esse sonho quer dizer? Será que é alguma coisa que vai acontecer? Será que está me dando um aviso? Né? Então, todos os sonhos eles estão dando alguns avisos. Mas esse caráter premonitório, o que acontece? Isso é verdade mesmo? Ou é místico? Né? Porque Jung tem a fama de ser místico. Não é isso? Eu lembro que a professora Angelita falava muito, sim, Jung é um místico mesmo, porque ele estuda os mistérios da alma humana. Eu adorava escutar isso. Então, ele é místico, porque ele estuda os mistérios. Nesse sentido, sim. Mas é claro que ele tem um caráter muito científico no estudo no qual ele se apropriou, né? E aí, esses sonhos premonitórios, por que acontece? Na verdade, o sonho ele é atemporal. Lembra que eu falei que o sonho ele é tridimensional, não tem uma literalidade? E ele é tridimensional, ele abrange diversas formas, né? Tanto que a gente pode sonhar com objetos, pode sonhar com animais, pode sonhar com originais, pode sonhar com o medieval. É um mundo inteiro, né? Que a gente pode trazer esse mundo. E aí, como a gente consegue fazer isso? Isso quer dizer que os sonhos eles são atemporais. Ele não tem presente, ele não tem passado, ele não tem... Por causa desse caráter atemporal, sim, existe uma possibilidade de algumas pessoas terem um sonho premonitório. Até porque, né, para se falar sobre sonho, é preciso também falar sobre arquétipo. E Jung, ele trabalhou muito conceitos, né, os conceitos arquetípicos. E o que são arquétipos? Né? Jung diz que nós temos um inconsciente pessoal e nós temos um inconsciente coletivo. E que dentro desse inconsciente coletivo existem alguns complexos e os arquétipos. Esses arquétipos, na verdade, são como se fosse uma herança cultural perpassada por gerações. Né? Não é à toa que a gente, poxa, nunca tive contato com isso ou com aquilo, mas por que eu tenho facilidade com determinadas coisas? Tá? E a gente pode dar, por exemplo, a música. Não tenho nenhum familiar, não tenho... A minha genética aparente, parece que eu não tenho nenhum engajamento musical para que eu tenha essa facilidade nesse manejo. Mas por que eu desenvolvi isso? Por que isso... Ou melhor, por que eu consegui fazer isso mais facilidade que outras pessoas? Porque está no inconsciente coletivo, né? E ele acessou isso, está ali, está numa memória coletiva. E a gente acessa, quando a gente sonha em épocas medievais, por exemplo, quando a gente sonha com mitos, coisas que remetem aos mitos, né? Então, tudo isso vem em formato, né, arquetípico. E a partir disso, digamos que algumas pessoas tenham essa sensibilidade de pegar, acessar esses arquétipos através dos sonhos, que são atemporais, e decodificá-los. E conseguir visualizar, né, uma coisa ou outra que pode acontecer. Mas isso é raro, né? Não é todo mundo que tem essa sensibilidade, não. Tá? Então, não vamos dizer todos têm sonhos premonitórios, todos podem ter. Mas é raro que as pessoas consigam fazer essa identificação por causa, né, dessa abrangência. Tá? Então, basicamente, esses são os 3 pilares dos sonhos, né? Como eu falei, os sonhos eles são compensatórios, porque eles querem que a nossa psique compense algo que nos falta, né? Eles são psicoeducativos e eles são premonitórios. Mas essa divisão é apenas para a gente entender, se nortear, tá? Do processo da linguagem junguiana. Mas é claro que existem muitas coisas, muito mais profundidade do que a gente possa imaginar. Se a live é muito curta,
se a gente for falar sobre sonhos, a gente vai levar uma vida inteira, tá? Uma vida inteira. Não é à toa que, a partir do estudo dos sonhos, que alguns analistas junguianos começam a adentrar no conhecimento da aplicação de algumas técnicas, algumas ferramentas terapêuticas, a caixa de areia, a imaginação ativa, né? A partir das técnicas projetivas. Tudo isso, a gente precisa saber muito dos sonhos, adentrar nessa profundidade, nesse mundo de mistérios, tá? Para a gente conseguir aplicar toda essa técnica. Agora, um exercício que a gente pode fazer para que a gente consiga sentir os nossos sonhos, né? Porque os sonhos, eles são terapêuticos, né? Para quem anda aí comprando livro de autoajuda, faça aí um teste de trocar esses livros de autoajuda em sonhar, se convocar a sonhar, né? Tô dormindo, tô aqui num processo angustiante, não sei o que eu posso fazer, decidir, né? Eu, por exemplo, quando eu tenho alguma decisão para fazer, eu peço para sonhar. Eu falo com o meu inconsciente. Antes de dormir, eu lá fecho o olho, relaxo. Eu quero sonhar esta noite com isso, isso e isso, né? É lógico que a gente não vai encontrar respostas literais, mas a gente vai conseguir compreender, ou melhor, sentir muitas coisas acerca disso, né? Então, eu diria que é um livro de autoajuda gratuito. Só que, qual é a melhor pessoa que pode se ajudar? Nós mesmos. Então, quem mais, né, pode ser melhor do que os sonhos? Porque os livros de autoajuda, né, não quero aqui fazer uma crítica ferrenha, mas, basicamente, os livros de autoajuda, eles são feitos pelos autores. Esses autores testaram aquelas técnicas. Não quer dizer que vai funcionar com todo mundo. Pode ter funcionado com ele, mas pode não funcionar comigo, né? E os sonhos não. Os sonhos, eles são individuais. Os sonhos, eles são nossos. Ninguém, nem o psicoterapeuta vai conseguir tocar nesse sonho como nós. Sentir esse sonho como nós. Só nós mesmos podemos sentir a profundidade que ele quer nos dizer. É verdade, Cunha. Flávia, essa questão que você trouxe, essa primeira parte, antes de você partir para a segunda parte, né, recuperando essa imersão dos sonhos, porque assim, os signos, né, e o significado da linguagem imaginária, né, aleatória, como você bem trouxe, que é a metáfora, quem vai dar o significado, o sentido, é cada um que sonhou, porque até a ponta do iceberg, são os disparos, né, do inconsciente de cada um, apesar de, na linguagem junguiana, ter o inconsciente coletivo, estar conectado com o coletivo, porém o sentido é pessoal, individual, intransferível, né? O papel do terapeuta é pescar algumas perguntas, algumas facetas que favoreçam a compreensão de cada um. Às vezes o terapeuta não vai compreender, mas a pessoa vai ter um insight e lembrar, entendi, conectou com alguma memória anterior da qual ela não conseguia trazer. Quando você falou assim, a questão da compensatória, é como se fosse Sim. uma fuga também. Pode ser aproximado da fuga, porque às vezes a pessoa não consegue falar, mas precisa desse gozo, precisa entrar em contato com isso, talvez para gerar um desbloqueio. E aí, como não tem todo o aparato necessário para externalizar racionalmente, conscientemente, a mente dá o seu jeitinho de burlar esses empecilhos e permite que a pessoa entre em contato com aquilo, até para que ela venha se desdobrar, se desenrolar e avançar. Pode pensar nesse viés também? Pode andar por esse caminho por aí? Sim, né? Sim, sim. Inclusive, como os sonhos, eles podem nos provocar checagens. Então, se eu tive ou tenho algum trauma, alguma questão, algum conflito, e que eu acho que eu resolvi, né? E pode ser que realmente resolveu. Mas aí, o que o nosso psiquismo faz? Ele é inteligentíssimo, né? Ele faz com que a gente sonhe, tenha aqueles sonhos recorrentes, né? Aqueles sonhos que a gente chama de repetitivos. Eu sonhei coisas muito parecidas, ou que sonho desde criança, uma coisa muito parecida. Então, ele está ali demonstrando, será que você resolveu mesmo isso?
estou aqui checando se isso está mesmo, né? Então, basicamente, ele funciona desse modo. Outra forma também de ser compensatório, dando um exemplo assim bem grotesco, uma pessoa que tem um complexo de superioridade muito forte, e aí se acha superior a todos, e aí começa a ter sonhos no qual ele é bem humilhado, ele é visto no lugar, né, colocado no lugar de inferioridade, ou até mesmo pode nem vir dessa forma, né, para a gente não ir na unilateralidade das coisas, né, no binarismo, que nós ocidentais somos muito binaristas. Ele pode sonhar, inclusive, numa superioridade muito além do que ele poderia conter, muito além do que ele poderia dar conta na vida real. Então, veja como é que funcionam as coisas, né? Então, entendi. Pode vir dessa forma também, né? É um quebra-cabeça. Sim, o mais lindo de tudo é isso, que os sonhos, eles são quebra-cabeças, né? Eles dão indícios de algumas coisas. Não adianta a gente também, mesmo que a gente não tenha esse binarismo de achar que é uma coisa ou outra, ou uma literalidade do sonho, que achar que só existe uma única resposta. Por exemplo, esse exemplo da superioridade. Só que ele se sente inferior. Não existe uma única resposta. Ele não pode reduzir o sonho a uma única coisa, né? Se ele acredita. Então, ele é muito maior do que a gente acha que ele é. Não dá para a gente ficar reduzindo. Né? Por isso que a gente sempre fala, né? A gente sempre fala que não deixe morrer seu sonho. Essa frase é a clichê. Não mate seu sonho, não deixe morrer seu sonho. Sinta ele faz mais respostas, faz mais coisas, né? Ele pode te dizer, ele pode te falar. Então, escute. Né? Às vezes a gente não consegue fechar o sonho, porque a gente tem essa necessidade de querer fechar, de querer achar alguma resposta, mas a gente quer um norteamento. Então, às vezes, o uso da imaginação ativa, né? Então, a gente imaginar o que esse sonho poderia ser, né? A gente imaginar qual caminho eu poderia dar para esse sonho, ou quais saídas eu poderia dar, quais portas eu poderia abrir, né? O que esse sonho o que eu poderia fazer por esse sonho? Então, é uma deixa para que a gente não mate o sonho ou reduza ele a uma coisa extremamente simplória. Entendi. Quando você aí, oi. Do sonho que é como psicoeducação, esse pilar da psicoeducação para o sonho, como é que se desdobra isso? Para a gente compreender melhor essa questão da psicoeducação sendo desenvolvida pelo sonho. Tá. Ele é bem educativo, né? Porque ele nos ensina alguma coisa. Então, as coisas, elas estão imbrigadas. Não é uma coisa só. Apesar de eu ter separado as coisas, elas estão imbrigadas, né? Então, assim, se ele é educativo, se eu tenho um sonho compensatório, ele também vai ser educativo. Porque ele está me ensinando alguma coisa, ele está mostrando alguma coisa que eu preciso compensar, que eu preciso trazer, né? Então, entendi. Por exemplo, essas pessoas que eu disse, o próprio Jung, que para fazer a teoria dele, para falar sobre individuação, ele sonhou e tal. Ele, na vida consciente dele, vígil, ele não conseguiu alcançar algumas respostas. Então, ele utilizou do mundo onírico para isso. Por isso que é educativo, porque compensou aquilo, né? Que faltava, que ele não conseguia andar, que ele não conseguia desenvolver. Essa é muito interessante esse linguajar que você traz do mundo onírico, né? Os sonhos como esse lugar de linguagem, uma linguagem não tão linear, não tão, mas cheia de metáforas, porém compreensível àquele que sonhou, àquele que imergiu, né, nesse universo que está dentro do indivíduo. Então esse mundo, esse universo que tem resposta, assim, que tem um significado,
pessoal, intransferível para cada um, e que sim, enquadra-se na questão do psicoeducativo, quando a gente compreende essa questão do compensatório. Essa questão do autoconhecimento também. Por que que eu estou sonhando sobre isso? O que que isso pode estar querendo me dizer? O que que eu estou querendo dizer a mim mesmo? Né? E que não consigo entrar em contato. De onde vêm essas resistências? Talvez algumas pessoas sonham com a questão de sofrer algum abuso na infância e é uma situação extremamente traumática e que elas não conseguem entrar em contato. E aí o psiquismo gera aquele bloqueio, é um resguardo, porém, existe algumas facetas na vida, algumas fases na vida, na verdade, que isso vai, sabe, respingar, vai começar a aparecer as pontas. E aí, talvez ela consiga entrar em contato. E aí a gente, ouvindo, fazendo aquela oitiva da história de vida da pessoa, a gente vai percebendo alguns sinais e sintomas e vai junto com o paciente, construir isso, até que ela sinta-se fortalecida o suficiente para entrar em contato com isso. E aí o consciente abre a porta para que o inconsciente venha, e aí entra em contato com aquilo, e o trauma, ele é ressignificado. Isso, exatamente isso, né? E no meu TCC eu trabalhei muito com... O tema foi, a temática foi a consequência do abuso sexual da infância em mulheres adultas, né? Hoje, na linguagem humana. E aí, falando sobre isso, eu pensei sobre essa questão do quantas mulheres e a partir de sonhos, né, perceberam aquilo. Claro, o sonho não é nítido o momento do abuso, gente, né? Até chegar-se a essa resposta. Eu sonho, claro, com algum conflito, com alguma questão, e aí a pessoa, né, a partir da análise psicoterapêutica, vai fazendo, o analista vai fazendo algum questionamento, vai buscando esses símbolos para agora, vamos sentir esses, aí, essas metáforas do sonho, e aí a pessoa tem um flash, um insight. Eu acho que isso quer dizer, nossa, eu nunca pensei sobre isso, agora eu tô lembrando, realmente eu tive um abuso, né? Porque situações traumáticas na infância, e mesmo que não seja na infância, algumas situações são tão traumáticas e o nosso psiquismo não tem sustentação, estrutura para dar conta, ele reprime, ele bloqueia, ele joga lá para o inconsciente. Vou deixar aí. Né? E aí, quando a pessoa ela tá ali no envolvimento psicoterapêutico, já está se trabalhando, já está fazendo esse autocuidado, muita coisa ela começa a emergir. E aí o próprio psiquismo diz, né? O próprio inconsciente, ele é inteligente. Ela tá na hora dela trabalhar isso. Essa aí tá atrapalhando, ela já tem explicação. Bora mostrar para ela, comentar, para ver se ela enxerga. Então, basicamente é assim que funciona, né? Com as questões traumáticas. Os sonhos, eles funcionam desse modo. Muito interessante, Flavia. Muito interessante mesmo essa construção do nosso inconsciente nesse quebra-cabeça que conta um pouco da história. Né? Que nossa história não é só o que a gente lembra, não é só o que a gente vê, mas é muita coisa do que a gente também sente e não consegue dizer. E de alguma forma, nosso inconsciente vem dizer, né? Olha, isso faz parte da sua história, integra a necessidade de integrar os fatos na história para a gente poder caminhar com mais firmeza, com mais leveza também. Não é porque às vezes está tudo embaraçado e não sabe por quê. Entrar em contato com algum conflito ajuda a desenrolar e desembaraçar a vida. Puxar o novelo também. E como eu disse, dá para a gente sentir, né? Como o paciente está, ou como a gente também está em alguns momentos da vida. Então, assim, bora perceber, vamos dar valor aos nossos sonhos, gente, né? Sonho, às vezes eu escuto isso, eu sonhei com uma bobagem essa noite, quando a pessoa conta, é plano pra nunca. E essa bobagem, 50 minutos de sessão, eu digo, é uma bobagem boa, né? Então, o inconsciente, ele não é bobo, gente. Ele não é bobo, ele não vai, né, falar, fazer qualquer bobagem. Ele só dá o que a gente pode, o que a gente precisa, que a gente está necessitando. E a gente precisa escutar, tá? A gente precisa sair desse binarismo. E aí, eu acho assim, é tão difícil
algumas pessoas adentrarem na psicologia e na psicoterapia, porque é muito simbólica, tá? E assim, não é uma crítica às outras formas terapêuticas, porque todas são necessárias, todas são importantes, eu indico todas. Todas têm uma fundamentação, né? Tem um comentário engraçado, e eu que o diga, né? Que não é fácil entrar nesse mundo dos símbolos, né? Então, eu acredito que foi sobre esse meu comentário. Então, porque a gente quer respostas prontas, né? A gente quer a literalidade, o binarismo. Ou é aquilo, ou é isso. A gente não quer as multifacetas. A gente não quer olhar as nossas multipersonas. A gente não quer olhar essa tridimensionalidade. Então, é muito difícil metaforizar, simbolizar as coisas. Então, a sensação que eu tenho é essa, que a gente está muito preso, principalmente no Ocidente. A gente não para assistir. Então, a gente vai para o trabalho, a gente vai para o trabalho, aí volta para casa, e faz e vai à terapia quer resolver questões muito pontuais. Dificuldade nisso, dificuldade naquilo. Mas como é que você sente essas dificuldades? Como é que você dialoga com elas? Por que elas apareceram? Por que você precisa lidar com elas? Porque elas mexem tanto. Ao invés de você querer só resolver essa questão, bora sentir, bora simbolizar. E os sonhos convocam isso, né? Bora viajar nesse mistério do humano, da alma humana. Vamos fazer essa jornada comigo. Vem junto comigo aqui, fazer metáfora, né? É assim, faz esse ponto. Ele faz esse ponto. Todas as entrevistas. Por que a gente não escuta? Não é à toa que muitas pessoas que não sonham ou que não lembram dos sonhos, quando vão para a análise, começam a emergir sonhos. E sonhos profundos, e sonhos grandiosos. E a gente começa, não sonhava? Por que está sonhando? Porque começou a baixar a bola, sair da consciência, sabe? Começou a visitar esse mundo aí, onírico, esse mundo dos mistérios, né? Ontem eu estava brincando com você, porque a gente não conseguiu fazer a live, você teve falta de energia aí na sua região, né? Como é que a gente ia fazer a luz de velas? E aí eu fiz um dizer assim, até eu ri demais. E a Lana, nossa colega, né? Pisci também, e aí ela comentou comigo em off. Eu me acabei de rir, foi divertido. Né? E eu falei assim, Mili vai trazer amanhã a iluminação. Né? Então, quanto que os sonhos eles são obscuros, né? Vamos trazer a iluminação? Ó, os sonhos eles fazem isso. Ilumine-se. Ó, o que é isso aqui que é misterioso, obscuro? O que é isso? O que você precisa entender? É um alerta. Inclusive, em pessoas que estão no nível de psicose, muitos terapeutas conseguem identificar, sabe, como é que, junto com ele, claro, né, como é que ele está naquele momento, como é que está a autorregulação dele, né, se ele está estável ou não. Se é um momento de manejar alguma medicação, se vai ter alguma crise, né, tudo isso é possível sentir a partir dos sonhos, olha que riqueza. E a gente não dá valor. A gente não dá valor para os símbolos, porque a gente quer pegar, a gente quer as resoluções palpáveis, literais. A gente quer respostas prontas. A gente quer que alguém nos diga o que a gente deve fazer, que nos dê psico-orientação em todas as sessões. O tempo inteiro. Faça isso, isso é muito verdade. Retoma isso, se relacione assado. Para você ver o quanto que nós estamos acostumados com essa rapidez, essa fluidez. Né? Dizia Bauman, liquidez. A gente vive numa sociedade. Então, o microfone fugiu, o microfone, Fábio. Eu me empolgo, gente. Isso, mas vai, se tá empolga aí, vai, né? no microfone. Aqui.
É sonho, gente. Sonho é isso, né? E aí, eu estava falando que as psicologias do inconsciente cada vez mais têm tomado espaço. Cada vez mais. A psicologia junguiana também, inclusive na própria academia, porque não era tudo tido como místico, não é científico, para que a gente vai estudar Jung, para que vai disponibilizar essa disciplina, né? E hoje a gente tem mais uma valoração. Por quê? Porque é preciso dar sentido às coisas. É necessário simbolizar. É necessário que a gente provoque os rituais, para que a gente consiga fazer os nossos fechamentos de ciclo. E nada é mais do humano do que sentir e dar sentido. Nada é mais do humano, né, do que simbolizar. É isso que nos diferencia dos outros animais. Muito interessante essa fala aí sua. É. Pois é, e a gente não valoriza. A gente acha irracional ficar pensando sobre o sonho, analisar o sonho. A gente acha fugaz, né, fúlgido, frívolo, mas tem uma dimensão muito maior do que isso. É uma fala. É lindo, né? É uma fala. Então, bora sonhar. É uma forma de falar. Bora sonhar, né? Se a gente for usar exemplos de sonhos, né? As pessoas adoram exemplos de sonho. Pô, é de novo o binarismo chamando. Não ouvi, Mili. Eu tô falando, bora sonhar e observar o sonho. Chegou atrasada aí, Isso, não foi? Bora sonhar, bora observar o sonho, bora sentir o sonho, né? Bora desenhar o sonho, bora escrever os sonhos, né? Às vezes tem pessoas que não funcionam escrever. Comigo, por exemplo. Se eu abrir o olho e escrever, ele some. E aí eu fico com uma pena, digo, como é que eu posso, né? E aí eu fui desenvolvendo algumas estratégias. Comigo mesmo, eu tô acordando, eu continuo com os olhos fechados e eu faço uma rememoração do sonho. Eu fico como se fosse um filme, né? Como se fosse um filme. Eu fico pensando aquilo. Aí depois eu abro o olho devagar. Aí eu faço de novo aquilo. E aí aquilo não sai, não foge. Eu não deixo ele escapar. Eu não posso, né? Eu não posso. Eu preciso sentir, né? E aí eu fico pensando nos sonhos. As pessoas adoram ouvir sobre sonhos. E eu adoro ler, né? Inclusive tem um livrinho aqui, vou até mostrar para vocês, para quem quer iniciar esse conhecimento aqui, ó. Jung e a interpretação dos sonhos, James Hall. Manual de teoria e prática. Né? Apesar de ter alguns capítulos que falam sobre a técnica, né, da transferência contra a transferência do sonho, isso é para o analista e tal, mas para quem tem interesse, curiosidade, né, em saber sobre os sonhos na linguagem junguiana, ele é bem basiquinho. Né? O início mesmo tem um primeiro capítulo. Primeiro Jung, ele já vai, Jung não, né? O autor falando de Jung, ele já vai definindo alguns conceitos chaves, porque para se entender ou se analisar o sonho na perspectiva junguiana, é preciso compreender o que é inconsciente pessoal, inconsciente coletivo, arquétipos, né, que eu já falei, né, é preciso compreender algumas coisas, individuação, self, né, individuação, por exemplo, grotescamente falando, é o encontro de si mesmo. A gente faz essa jornada a vida inteira e muitas vezes a gente não consegue. Dizem por aí que Jung é o único que conseguiu, tomara a Deus que ele tenha conseguido isso. Também, né, pela obra fantástica que ele tem. Ele realmente deve ter se individuado, né? Puxando a sardinha, o meu apaixonamento, né, no meu peitinho aqui, ó, chega a dar um calor gostoso. Mas, né, a gente faz, os sonhos é justamente isso. Por que os sonhos são compensatórios, premonitórios, psicoeducativos, né? Autorreguladores, e etc. Por que isso tudo e muitas outras coisas? Porque a gente faz uma jornada de encontrar nós mesmos. E para encontrar nós mesmos, a gente vai se relacionando com o outro e com o que está ao nosso volta também. Tá? Então, e isso do nosso contexto é uma coisa boa de se falar, né,
Mili, porque muitas vezes as pessoas sonham, ou eu peço para falar, e eu peço para repetir uma, duas, três. Cada vez que eu peço, são detalhes diferentes, né? Por que eu faço isso? Eu gosto de fazer isso também. Porque, veja, primeiro que isso é uma técnica da análise, né, do sonho dentro das características junguianas. Mas também porque as pessoas falam, é porque eu tive uma situação X, porque eu assisti um filme e fiquei impressionada, é porque eu estou muito estressada com isso, por isso que eu sonhei com aquilo. Né? Então aí bota esse contexto da vida atual e mata o sonho. É isso aqui. Pronto. Não estou dizendo que também não é, que também não seja. É também isso. Mas o que mais é? Porque o inconsciente da gente vai ter um trabalho danado. Simplesmente para falar só isso? Não. Se ele é atemporal, por que ele só vai falar disso? Ele vai falar disso tudo e um pouco mais. Né? E se tal situação fez com que eu sonhasse? E eu lembrei algumas características desse filme, né, dessa série, dessa situação. E isso marcou, eu sonhei. Porque isso mexeu comigo. E se mexeu comigo, tá algo marcou comigo. Eu tenho algo que eu preciso estudar. O meu inconsciente está falando isso. Algo, né? E a gente tem que falar que no sonho não é que ela vai ser assaltada. Ela um assalto, é melhor ligar pra ela. Ela pode ser assaltada. Uma coisa que vai acontecer. Tá. Tô dizendo que não, né? Mas vamos analisar um pouquinho mais. Nos sonhos, todos os personagens, o enredo, a figuração, a iluminação, o roteiro, né? Tudo isso. E a direção? Não é que sua mãe entrou no seu sonho, não. Né? Não foi Jamília que entrou no meu sonho de intrusa, não. Eu peguei ela emprestada. Eu personifiquei. Simbolicamente. Eu personifiquei. Tudo isso. Todos esses caráteres. A mesma faz parte. Eu sonhei com a época medieval. O que a época medieval simboliza para você? Né? Então, é maravilhoso, como eu estava falando, que eu acabo me empolgando e me perco. Eu estava falando e agora eu lembrei que eu esqueci de terminar de falar. Que a gente adora escutar os sonhos dos outros. Ou ler. Aqui tem vários exemplos de sonhos, tá? Adoro. Então, assim, a gente lê e vê esses sonhos. Porque dá uma sensação de que a gente interpretou. Puxa, que riqueza esse sonho. Eu era assim, até hoje eu me perco assim também, viu? Pense não, que eu também tô nesse mundo ocidental aqui, binarista. Então eu não sou diferente de ninguém não, sou melhor que ninguém não. Então eu começo a ler e aí, puxa, que legal. Chegou à conclusão. Aí chega no próximo capítulo, o cara diz, tudo isso não é uma interpretação, é uma análise. Não é só isso, né? E foi a pessoa que disse sobre aquilo. Foi o analista. Esse, eu vou contar, né? É para se expor que eu exponho a minha vida. Né? Além das questões éticas, minha amiga. Mas é. E aí, eu tive um sonho lindíssimo. Vou dividir aqui com vocês. Eu estava justamente no período medieval. Não era o período medieval clássico. Era o período medieval dos pobres. Tinha uma casinha. E essa casa era aquelas casas mesmo de palha, né? Tinha um negócio medieval. Tinha. Apesar de eu não estar vestida de um vestido medieval, eu estava de uma roupa, uma calça, bem... Né? Eu sabia, aparentemente não foi medieval, mas eu sentia no sonho que era.
E aí, de repente, eu fujo de alguns homens. Eu fujo, chego no fundo dessa casa, né, que estava fechada. Eu começo a lutar com esse luto mesmo, braçalmente, e eles caem no chão, me abrem, né? Eu não lembro o que eles queriam, estavam atrás de mim. Eu sei que uma senhora, né, robusta, gordinha, chegou e com aquele vestido realmente digital, mas bem sujo. Chegou e não entra aqui, entra aqui. Mas a casa, ao mesmo tempo que era minha, era minha. Aí quando eu entro nessa casa, eu abro a porta, e na verdade não era minha, era tipo de estábulo, sei lá. Sabe, só tinha aquelas palhas que cavalo come, né? Aquelas, como é o nome daquilo? Me ajude aí, tem memória pra feno. Feno, Cheio de feno. feno, é. Não tinha divisória, não era uma casa comum, era tipo uma mesa com uns copos, aquele negócio de bala, assim, bem antigo. Mas não era uma divisória. Aí, no meio desse tábulo, sei lá, desse lugar, sabe o que tinha? Uma árvore bem grande, bem grande, bem grande, mas muito grande. E ela estava presa. Mas não era por uma porta. Ela estava presa por apenas um fio vermelho. Fio vermelho. Fio, um laço. E um laço assim, bem feitinho, Milha, ó. Bem feitinho, assim. Eu lembro, nitidamente. Parece que eu tô falando, chega a me arrepio. Eu tô vendo aquela. E aí ela batia aquelas asas, assim. Batia aquelas asas. E ela era tão gigante, tão grande, que quando ela batia, ventava. E eu respirava assim, tá? Era um medo de respiração, sabe? Era um medo, mas não era aquele medo de fugir dali, era um medo daquela coisa grande, mas era uma grande, sabe? Eu acordei com aquela sensação. E aí, eu depois fiquei, né, analisando o meu próprio uma que pode, porque é tipo estábulo, não é telha, né? Coberto de palha. Pode voar, se desvencilhar desse lado. Então ela tá presa ali. O que fez ela ficar ali? Né? Conseguir libertar, como? E aí, eu lembro de fazer uma imaginação ativa, né? Tirar o ar. Parecia que ela estava presa. Mas eu corri. Ela não saiu. Né? E aí, foi bem tio. E aí eu fiquei pensando. E eu analisando, sabendo que aqueles homens que estavam atrás de mim eram parte minha, que eu mesmo não percebia, que eu mesmo não estava, mas eu mesmo não percebia, que bom. E aí, aquela senhora robusta, minha defensora maternal, era eu também. Fazer o quê, gente? Também era eu, né? E aquela águia também era eu. E aquela casa também era eu. E aqueles copos de barro também faziam parte de tudo. Aquele feno também, aquela simplicidade, aquela sujeira da roupa daquela mulher, era eu. Tudo é meu. Não era dela, era meu, só meu. E aí eu fui analisando, e pensando, e pensando. Eu estava numa época da vida que eu fugia muito de uma coisa. E me machucava, né? E não percebia, eu podia fazer voos muito mais altos. Eu me achava incapaz. Né? Mas eu cheguei a essa. Foi meu analista. Ele só me perguntou: o que é? Como você se sente? Né? E, no final, ele é um ótimo, 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 maravilhoso. Dando um comentário, maravilhoso.
a gente aprende muito, né? E ele perguntando, ele questionando. É claro que eu não vou dar mais detalhes, porque aí vocês vão saber da minha vida. Aí agora a gente vai sonhar com isso, para poder tentar. Eu só queria acreditar um pouco. Só queria, porque todo mundo quer escutar o sonho de alguém. Sentir que está entendendo, né? É gostoso também. Mas por que eu resolvi também falar sobre isso? Para a gente perceber que pareceu tão sem nexo. Medieval. Eu nem vivo na época medieval. Não sonhei. Ó meus arquétipos aí, meu inconsciente coletivo. Ó de onde eu peguei. Tá em toda a minha estrutura. Tá aí. Tem alguma coisa de lá que veio. Não sei há quantos séculos atrás, mas tem. Ele existe. E aí eu peguei isso aí. Tudo isso, né? E eu senti tudo isso. E percebi que cada característica ali fazia parte de algo. Fazia parte desde daquele contexto que eu estava vivendo naquele momento. Mas eu também não resolvi. Eu percebi que aquele contexto só me deu a deixa para me mostrar que eu tinha algumas questões, né? Que ele fez o iceberg, ele fez o esconderijo. E aí eu já era meu. O texto só fez, né? O inconsciente deu essa empurrãozinho para me mostrar sobre esse empurrãozão, né? O inconsciente, ele é isso. Ele empurra mesmo. Ele empurra mesmo. É verdade. Flavinha, a gente só tem 4 minutos aqui. Eu queria que você fizesse o fechamento sobre os sonhos e deixasse algumas dicas, né? Aquela dica ideal. Gente, acordou, busca essa estratégia. Flavinha trouxe a dela assim, olha, eu fico rememorando o sonho. Algumas outras pessoas conseguem escrever, outras preferem desenhar, outras preferem gravar um áudio para poder depois escutar novamente para poder refletir sobre, né, esse aspecto tão importante, tão significante, que faz parte de cada um de nós, que é um lugar também de compensação, psicoeducação, que de integração também, né? E de fala. Isso. É uma linguagem, né? Uma linguagem que precisa ser observada, ouvida, vista e valorizada. Isso, exatamente. É ciência. Se estuda sobre isso. Jung estudou muito sobre isso. E muitos outros autores estão estudando sobre isso. Né? Não se esgota. Né? Não é à toa, como eu disse, que algumas técnicas da terapia junguiana, elas nasceram disso aqui. Nasceram da análise dos sonhos. Nasceram, né, a partir de olhar as coisas através dos símbolos, através das metáforas. Né? Então a dica eu já dei, vou até colocar para nós aí, vou postar esse livro, dar umas dicas interessantes, né? E o que eu tenho para dizer é, primeiro agradecer a quem esteve aqui, eu vi 2 pessoinhas, 3 pessoinhas aqui dizendo, oh, muito bem, ok, e a gente se empolga que vai falando, né? Mas eu vi vocês, agradeço por estarem aqui conosco, né, Mili? Nos prestigiando, nos escutando. É bacana, né, que vocês se sintam sentidos por isso, né, que queiram sentir os sonhos. Né? O que eu tenho para dizer, e para fechar, né, novamente, é permita-se sentir os sonhos. Permita-se viajar nessa jornada. Consigo mesmo. Permita fazer. É a melhor coisa que você possa proporcionar para você, terapeuticamente falando. É esse autoconhecimento. Através. E muito obrigada pelo convite. Deixa eu ver se dá tempo de responder ainda. A Jéssica está perguntando aqui se ela tem um sonho recorrente que incomoda muito. Sonho. Por onde ela deve começar? Tá, se uma pessoa sonha muito como uma coisa que causa incômodo, para onde devo olhar?
Essa é uma questão, viu, Jéssica? Então, meu amor, para onde você deve olhar? Uma boa pergunta essa, né? Você deve olhar, você deve sentir primeiro. Por que será que eu estou tendo sonho recorrente? O que é esse incômodo? Né? Tem semelhanças esses sonhos? Quais são as sensações? O que ele toca? Ele toca o quê? O que ele quer dizer? A melhor pessoa para analisar seu sonho é você mesmo. Claro que um psicólogo, né? Ele pode te ajudar, te nortear dentro dessas possibilidades, norteando através de questionamentos de perguntas. Mas querer olhar para isso, sentir isso, já é algo muito difícil. Tá? Eu acho que essa é uma das primeiras deixas, ou primeiro perfil. Uma coisa a gente já comentou aqui também sobre esses sonhos que parecem muitas vezes, os sonhos recorrentes, muitas vezes são traumáticos. Ou eles vieram para checar se a gente resolveu aquele trauma ou aquele conflito. Né? Então, o inconsciente ele faz isso. Teve alguma situação traumática, não tem algo aí que você não conseguiu ver, não teve de algum momento. Então, vamos lá. Vamos fazer isso aqui. Vamos entender esse conflito, vamos tentar resolvê-lo. Tá? Vamos tentar resolvê-lo porque ele não está te fazendo bem. E é isso aí, né? Não tenho muito o que dizer, né? Já que eu disse muito. Não tenho muito o que dizer, porque senão eu vou dar uma resposta pronta e os sonhos, eles não promovem isso, Jéssica. Tá, meu amor? Os sonhos, eles não querem uma resposta. Não adianta você querer. Foi uma coisa recorrente, então foi aquele trauma, foi aquilo, né? Alguma coisa da Mas, basicamente, a gente precisa sentir, né, as sensações desse que foi uma situação traumática, que pode ter sido, mas o que essa sensação traumática mexeu dentro de você, acionou, qual foi o complexo que ele acionou, para que você sonhe recorrentemente sobre essa situação traumática? Entendeu? Então, isso é muito mais abrangente do que a gente possa imaginar. Flavinha já Lana disse, Mili. Eu vi a Lana, eu vi. Seja muito bem-vinda, Lana, mas é uma pena que a gente já está encerrando, que já deu 1 hora aqui. Vai ter que assistir o vídeo todo. Jéssica, muito obrigada, Lana, Igor, todos que estiveram conosco. Flavinha, muito obrigado. Menina, eu vou te convidar para fazer outra sobre o processo de individuação, que eu acho que é muito interessante também, o processo de individuação. Eu acho que é algo, assim, necessário de ser compreendido, né? Eu não sou junguiana, mas eu tenho, sim, uma quedinha por Jung. Tem algumas temáticas que eu acho que favorece a compreensão, ajuda o indivíduo a ampliar a consciência. Ah! Entende? Então vamos marcar aí, quem sabe para janeiro a gente falar um pouco sobre o processo de individuação, processo de emancipação, né, do indivíduo, para a gente estar ajudando as pessoas a ampliar a consciência e assim amadurecerem, tá bom? Beijo no coração. Tá, vamos sonhar, beijo. Viu, povo? Gratidão, viu? Vamos sonhar e valorizar o sonho. Olhar, observar, escutar, sentir o sonho e dar um significado, né? É o seu símbolo, é a sua simbologia. Beijo. Tchau a todos. Beijo. Tchau. Até a próxima.